Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus venha abençoar a sua vida. Estamos aqui para mais uma aula da matéria de Introdução Bíblica, já a sétima aula, e eu quero te convidar a abrir a sua apostila. Se porventura você chegou nesse vídeo e não é matriculado, não é aluno do IBADEM, o Instituto Bíblico Assembleia de Deus Missão, eu te convido a nos procurar, né? Faz aí um comentário na nossa aula, no nosso vídeo, e nós estaremos entrando em contato com você e te dando maiores detalhes sobre o nosso curso e como ele funciona. É um curso que vai abençoar a sua vida, com certeza. Para os demais irmãos que já estão fazendo o curso, vamos para a nossa aula de hoje, que vai continuar falando do assunto anterior. Nós estávamos falando da composição da criação da Bíblia, né? E agora nós vamos para a página 33, que fala sobre a formação do cânon. Vamos entender o que é cânon, né? A palavra cânon é de origem cristã. Vem da palavra grega cânon, que, por sua vez, tomou emprestada da palavra hebraica koné, e tem o significado de uma cana ou vara de medir. Mais tarde, essa palavra veio a significar uma regra de fé. O Novo Testamento emprega o termo em sentido figurado, referindo-se a uma regra de conduta. Depois do uso presente, uma lista de coleção dos escritos divinamente inspirados que tem autoridade sagrada e autenticidade divina. Então, a palavra cânon, ela significa basicamente padrão, aquilo que se enquadra dentro, né? É, Para quem trabalha na área da construção civil, especialmente, vai entender bastante o que é cano, porque usa muito quando vai fazer, por exemplo, um telhado ou quando vai assentar cerâmica, você usa uma ferramentazinha chamada galga. No caso do telhado, é uma madeirazinha que você vai alinhar os caibros e as vigotas a partir dele, para elas não ficarem fora do esquadro. E no caso da cerâmica, aqueles aquelas cruzetinhas de plástico que é colocada no canto de cada cerâmica justamente para alinhar elas, para elas ficar dentro de um padrão. Portanto, o cânon, ele significa padrão, significa algo que está conforme a sua necessidade ou a sua origem. Logo, cânon, né, os livros canônicos, vamos dizer assim, eles são os livros considerados divinamente inspirados e ele tem a sua autoridade bíblica atestada, né? A autoridade doutrinária. Como eu falei para os irmãos na aula passada sobre alguns livros que temos na Bíblia da Igreja Católica, que não são canonizados, e são chamados de apócrifos, porque eles são duvidosos, eles não têm uma aceitação na igreja primitiva de forma unânime. Esses livros, apesar eles não têm autoridade doutrinária, eles não têm autoridade espiritual, mas eles são uma fonte importantíssima de história, né? Porque de fato aconteceu o período interbíblico e esses livros foram escritos no período interbíblico. Portanto, historicamente falando, eles são importantes, eles valem a pena ser lidos pelo seu valor histórico. Mas não confunda valor histórico com autoridade doutrinária. Isso eles não têm, tá bom? É importante deixar isso claro. Vamos falar mais sobre isso em outro momento também. O termo cânon foi empregado pela primeira vez como expressão teológica referente às escrituras sagradas por Atanásio, bispo de Alexandria, da carta pascal às igrejas, que descreveu o conteúdo do Novo Testamento. Isso aconteceu no ano 307 depois de Cristo. Veja que demorou um tempo, né, para que os livros fossem chamados livros canônicos. Depois dessa data, o cânon tem o significado de livros que foram reconhecidos e inspirados. A Bíblia não se tornou canônica por decreto de um concílio de homens. Eles apenas aprovaram os livros que foram reconhecidos e inspirados por Deus. Aqui nós precisamos esclarecer uma dúvida muito importante. Algumas pessoas afirmam
que os primeiros concílios, como o concílio de Nicéia, que aconteceu no ano de 325, né, depois de Cristo, ela tinha como objetivo reunir os livros para determinar quais livros eram divinamente inspirados e quais livros não eram apócrifos. Essa informação ela não procede da verdade, né? Os concílios que aconteceram, eles tiveram o propósito de combater heresias. Como que os livros inspirados foram sendo reunidos? Eles foram sendo reunidos à medida em que foram sendo escritos e divulgados, e alguma comunidade judaica ou cristã ia assimilando esses livros e colocando eles no seu acervo de biblioteca particular ou comunitário, e esses livros passaram a fazer parte de um grupo de livros que era reconhecido por toda a comunidade como sendo um livro autêntico. Por exemplo, o livro de Isaías, né? O pessoal que chegou a ter a cópia do livro de Isaías, eles guardavam essa cópia com muito cuidado, às vezes fazia até outra cópia para entregar para outra comunidade, e não havia dúvida sobre a autenticidade do livro. A autenticidade do livro no que diz respeito à escritura e ao autor também, né? No Novo Testamento não foi diferente. Na medida que os apóstolos começaram a escrever, esses escritos chegavam às comunidades cristãs e eles iam guardando esses escritos que iam chegando, e às vezes fazia cópias para outras comunidades e guardava a sua cópia. E esse exercício de fazer cópia eram pessoas especializadas na área de fazer. As cópias eram feitas letras por letras, nem era palavra por palavra, era letras por letras, e se houvesse um erro, aquela página toda ela era descartada e destruída. Então havia um temor muito grande para que a escritura fosse copiada, feita uma cópia. Além da dificuldade que eu já mostrei em aulas passadas de se copiar um texto tão grande como é o texto da Bíblia, ainda havia o temor e a responsabilidade de não cometer erros. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. E isso foi que foi canonizando os livros, né? Que toda a comunidade, né, no Antigo Testamento a comunidade judaica e no Novo Testamento a comunidade cristã foi reunindo com o passar do tempo esses livros, e eles foram sendo reconhecidos por toda a comunidade como sendo livros verdadeiramente escritos pelo autor, né, que geralmente era um apóstolo. Aí a única exceção que nós temos no Novo Testamento é a carta aos Hebreus, porque ela não traz o seu autor, mas isso não quer dizer que ela não era uma carta autêntica, especialmente por causa do seu conteúdo, que é um conteúdo ímpar em toda a Bíblia, a explicação perfeita do sacrifício de Jesus como antítipo dos sacrifícios do Antigo Testamento, né? Ou seja, comprovando que Jesus de fato é o Messias, e ela ficou sendo reconhecida por todos. Provavelmente os cristãos da época sabiam quem era o autor, mas ninguém quis fazer alterações colocando o nome do autor na carta. Simplesmente estava escrito carta aos Hebreus, né? E assim nós temos essa carta até os dias de hoje. O processo da formação do cânon foi longo e complicado. Levou vários séculos na história dos hebreus. A razão da existência do cânon dos manuscritos sagrados foi devido ao zelo que os estudiosos judeus e escribas tinham para com a escritura, preservando suas tradições textuais de milhares de manuscritos hebraicos da Septuaginta. Lembrando que a Septuaginta é a Bíblia traduzida do grego, né, ou para o grego, e com outras comparações de fora e de dentro do texto, dão um apoio surpreendente à confiabilidade do texto do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É um fato, contando com as evidências esmagadoras para apoiar sua confiabilidade.
Contando com as cópias gregas do Novo Testamento, que foi preservado em aproximadamente 5.500 porções parciais e completas, que foram copiadas à mão a partir do século I até o século XV, além dos manuscritos gregos, há várias outras traduções partindo do grego, contando com as principais traduções antigas em aramaico, árabe, latim e outras línguas. Há 9.000 cópias do Novo Testamento. Isso dá um total de mais de 14.000 cópias do Novo Testamento. Além disso, se compilarmos milhares de citações dos pais da igreja primitiva dos séculos II até o século IV, pode-se reconstruir todo o Novo Testamento. Louvado seja Deus. Então, perceba que há nos museus, nas bibliotecas antigas, porções da Bíblia que foram escritas à mão antes da invenção, do advento do papel, do advento até mesmo da prensa, que nós já falamos, que foi criada em 1453, 1454, por Johann Gutenberg, né? Que revolucionou a transmissão da informação por causa da sua facilidade de se reproduzir um livro fielmente, através das suas cópias, né? Nós já explicamos isso nas aulas passadas. Então, existem milhares de porções ou até mesmo de textos completos de partes ou livros da Bíblia espalhado por várias bibliotecas, por vários museus do mundo todo, desde os Estados Unidos, passando pela Europa, chegando na Rússia, no Oriente Médio. Nós temos como remontar todo o Novo Testamento através dessas escrituras. E o que é importante falar sobre isso? Elas não se contradizem. Eu não sei se você já teve esta curiosidade ou essa dúvida, ou se alguém já compartilhou com você essa dúvida, dizendo o seguinte: quem garante que a Igreja Católica não alterou os textos sagrados? Digo isso porque a Bíblia ficou sob o domínio, sob a tutela completamente total da Igreja Católica por cerca de 1.000 anos. Dentro de 1.000 anos eles poderiam ter feito ali alterações que lhes agradasse. Mas por que eles não fizeram isso? A prova de que eles não fizeram isso foi a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, que foi descoberta em 1948, depois do fim da Guerra Mundial, não é? Ali nas cavernas de Qumran, na região do Mar Morto, foram ali encontrados centenas de rolos contendo escrituras tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e essas escrituras são as mais antigas que nós temos. Até então, as escrituras mais antigas que nós dispunhamos datava de pelo menos o ano 800 depois de Cristo. Não havia nenhuma cópia original do autor original na segunda metade do primeiro milênio. Todas elas haviam sido consumidas. E o que haviam eram cópias de cópias, né? Mas se houvesse alguma alteração dessa escritura, quando foi descoberto os pergaminhos do Mar Morto, que ficou escondido desde o ano 200 até 1948, haveria ali um contraste muito grande entre as escrituras que nós tínhamos e as escrituras originais. Porque veja que no ano 200 a igreja ainda era a igreja primitiva, não era a igreja católica, né? A igreja católica só veio se tornar detentora do poder, como de fato ela deteve, após a queda do Império Romano, né? No final do Império Romano Ocidental e principalmente depois da queda do Império Romano. Então, por que a igreja católica não alterou o texto? Primeiro, que o grande problema da Igreja Católica é a idolatria. E a Bíblia está cheia de condenações contra a idolatria. Segundo, que a palavra do Papa ela tem a mesma autoridade da Bíblia ou até mesmo superior à Bíblia, segundo, obviamente, a Basílica de São Pedro, né, a Santa Sé,
o próprio Papa, a palavra dele vale mais. Então, por que mudar a Bíblia se o que vale é a palavra do Papa, não é? Então, não havia motivos para fazer nenhum tipo de mudanças. E os pergaminhos do Mar Morto confirmou este fato. Na continuação, na página 36, a seleção do cânon foi para que cada livro provasse a canonicidade. Primeira fase, o pronunciamento de detentor da autoridade inicial, a revelação de Deus aos hebreus, era transmitida de forma oral na maioria dos casos. Eu falei para os irmãos aqui já que a primeira metade do século I, né, não havia muitos escritos sobre o cristianismo. Eram apenas tradições orais. Segunda fase, os documentos formais escritos em determinado ponto, as palavras, como diversos divinamente inspirados, foram registradas e preservadas pela comunidade hebraica na forma escrita. Foi o que eu falei. Eles tinham um zelo muito grande pela palavra, portanto, eles preservavam da melhor maneira possível esses escritos. Terceira fase, a conclusão dos documentos escritos. O processo da coleção foi extenso e abrangente. Os salmos foram reunidos durante um período de mais de 500 anos. Reunir os escritos das experiências hebraicas, os livros era a parte, questão importante para a comunidade judaica, permitindo acesso fácil e a conservação garantida dos documentos. Quarta fase, a seleção do documento escrito e fixação do cânon, ou seja, dentro do padrão. O processo de seleção dos documentos é obscuro, mas não podemos discernir os critérios básicos aplicados com o propósito de escolher e delinear o cânon. Basta dizer que o consenso entre líderes religiosos hebreus era orientado pelo Espírito Santo durante o decorrer da história israelita. Resultou no cânon hebraico das Sagradas Escrituras. Cada fase desse processo foi bastante extenso, mas acontecendo quase que de forma natural, né, para que esses livros fossem reunidos. Esdras, o sumo sacerdote, reuniu os 39 livros. Ele entendeu que eram inspirados, que eram autênticos nos seus dias, lá do Antigo Testamento, e no Novo Testamento não houve nenhum tipo de movimento para reunir os livros do Novo Testamento que seriam autênticos e sagrados. Isso apenas aconteceu, como eu disse, pela tradição, né, e pela organização, guardando os documentos que eram recebidos, e esses documentos depois foram entendidos como sendo inspirados por Deus, portanto, canônico, que cabia dentro do padrão da regra de Deus para revelar ao mundo a sua vontade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Na 11.6 aí. Que teste de canonicidade a igreja aplicou? Primeiro, havia o teste da autoridade do escritor em relação ao Antigo Testamento e significava a autoridade do legislador ou do profeta ou do líder em Israel. No caso do Novo Testamento, o livro deveria ter sido escrito ou influenciado por um apóstolo para ser reconhecido. Não era qualquer pessoa que escrevia que valia o que ele escrevia. Nós temos dois personagens interessantes no Novo Testamento, que é justamente Marcos e Lucas. Marcos até que era judeu, né? Mas Lucas, ele era grego, né? E os seus escritos foram aceitos de forma unânime, porque por causa da autenticidade e do reconhecimento dos apóstolos em relação aos seus escritos. Segundo, os próprios livros deveriam dar alguma prova inerente do seu caráter peculiar, inspirado e autorizado por Deus. Seu conteúdo deveria demonstrar ao leitor
como algo diferente de qualquer outro livro por comunicar a revelação de Deus. Foi o que eu falei no começo da última aula. É, é algo extraordinário e sobrenatural, pessoas diferentes, de culturas diferentes, escrever textos de acordo com o que estava no seu coração, colocada pelo Espírito Santo, e depois eles encaixariam uns aos outros como sendo uma luva. Isso é maravilhoso. O terceiro critério, o veredito da igreja primitiva quanto à natureza canônica dos livros era importante. Na verdade, houve uma surpreendente unanimidade entre as primeiras igrejas quanto aos livros que mereciam lugar entre os inspirados. 11.7, na página 38. O texto que dispomos hoje é confiável? Os manuscritos originais do Antigo Testamento e suas primeiras cópias foram escritas em pergaminhos ou papiro, desde o tempo de Moisés, por volta do ano de 1450, até o tempo de Malaquias, por volta do ano 400, isso todo antes de Cristo, né? Até a sensacional descoberta dos rolos do Mar Morto em 1947, a data correta é 48, viu? Não possuímos cópias do Antigo Testamento anteriores a esta data, de 895 depois de Cristo. A razão desse acontecimento era a veneração quase supersticiosa que os judeus tinham pelo texto, o que os levava a enterrar as cópias à medida que ficavam gastas demais para uso regular. Ficava antiga, começava a borrar, começava a apagar letras, eles destruíam aquela cópia, enterrando-a para não correr o risco de fazer alguma alteração no texto bíblico. 11.8 está na página 40. O cânon no Novo Testamento. Fica muito fácil traçar a canonização dos 27 livros do Novo Testamento do que a dos livros do Antigo Testamento. A evidência disponível é bem maior. Os livros do Novo Testamento foram escritos durante a última metade do primeiro século depois de Cristo, ou seja, a partir do ano 50, né? Segunda metade do ano, né, do primeiro século, do primeiro 100 anos. A recém-formada igreja cristã usava as escrituras do Antigo Testamento como base para a sua fé. Além disso, era dada grande importância às palavras de Jesus e os ensinos dos apóstolos. Dessa forma, não passaram muito tempo para que os evangelhos passassem a ser usados juntos com o Antigo Testamento. E uma das primeiras coisas que era observada quando o escrito era concluído e entregue para outras pessoas fazerem uso dele, é se eles concordavam com o Antigo Testamento, se eles não tinham discrepância com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento era a base de ensino, de estudo da igreja primitiva. Então, todos os livros que vieram no Novo Testamento precisavam passar pelo crivo do Antigo Testamento. Só assim, esse livro era tido como um livro divinamente inspirado. E geralmente era um livro de um apóstolo, né? Geralmente era um livro de alguém que tinha muita autoridade e muita reputação entre o povo judeu. Ainda na página 40, as pessoas supõem equivocadamente que o cânon foi estabelecido pelos concílios eclesiásticos. Não foi assim, pois os vários concílios que se pronunciaram sobre o caráter do Novo Testamento apenas o tornavam públicos, porque já tinham sido aceitos amplamente pela consciência da Igreja. O desenvolvimento do cânon foi um processo demorado, basicamente encerrado em 175, exceto por alguns poucos livros cuja autoria era ainda discutida. É o caso dos Hebreus, é o caso de Judas, né? É o caso dessas pessoas que, no caso, Judas não era um discípulo de Jesus, não era um apóstolo, ele era um meio-irmão de Jesus e veio depois que Jesus já tinha ressuscitado a se converter, assim como Tiago também, né? Por isso havia aí algumas dúvidas sobre alguns livros, mas essas dúvidas foram sanadas com o passar do tempo. A página 41, 11.9.
Os testes usados para determinar a canonicidade do Novo Testamento. Os seguintes princípios foram usados para determinar a posição de um livro no cânon do Novo Testamento. Apostolicidade, ou seja, precisava ter sido escrito por um apóstolo ou alguém muito próximo do apóstolo ter escrito. Conteúdo espiritual, esse conteúdo tinha que estar de acordo com o Antigo Testamento também. Exatidão doutrinária, eles precisavam explicar de forma acertada as doutrinas que Jesus estabeleceu, porém algumas ele não explicou, e essas escrituras posteriores precisavam da exatidão doutrinária. O uso do livro, né, como eu falei, a tradição, as pessoas iam recebendo essas cópias, iam guardando, iam fazendo outras cópias para outras comunidades, e assim o livro se popularizou. Inspiração divina, precisava haver também o reconhecimento de que aquela obra tinha a inspiração divina. Página 42, o 11.11. O autor das Escrituras é o próprio Deus. O tema central das Escrituras é Jesus Cristo. O inspirador das Escrituras é o Espírito Santo. Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Um exemplo da linguagem simbólica da Bíblia, temos em seguida uma pequena amostra da linguagem figurada ou simbólica da Bíblia. Algo que precisa ficar muito claro nas nossas vidas, no nosso ministério, na nossa fé, no nosso entendimento, é que todos os homens que foram usados para escrever os textos sagrados foram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo esteve diretamente envolvido na construção destes textos. Por isso é que não foi muito difícil reconhecer que aquele livro era divinamente inspirado. E isso se a pessoa que estava fazendo a avaliação fosse também cheia do Espírito Santo, né? Um homem espiritual, uma mulher espiritual. Se fosse um homem carnal, ele ia provavelmente botar algum defeito e negar, né, a canonicidade desse livro. Mas como esta canonicidade passou pelo crivo de homens e mulheres cheias do Espírito Santo, e se foi o Espírito Santo quem conduziu a construção tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, então não resta dúvidas quanto à confiabilidade, quanto à reputação e à credibilidade desses textos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui para a página de número 43. Vamos falar sobre os manuscritos e códices bíblicos. Os manuscritos originais. O termo vem do latim manus, que é de mão, né? E scriptus, que é escrita, e significa um documento escrito à mão. Manuscrito significa um documento escrito à mão. Essa palavra, como é usada hoje, está restrita àquelas cópias da Bíblia feitas no mesmo idioma em que foram originalmente escritos os escritos originais, autênticos, saídos das mãos de um profeta ou apóstolo, ou de um amanauense. Eram chamados de autógrafos. Os manuscritos originais, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, se perderam ao longo dos séculos por vários motivos. O que eu preciso explicar aqui, repito, manuscrito é um documento escrito à mão. Amanauense, quem é um amanauense? Amanauense é um secretário que escreve o que o seu senhor dita. Por exemplo, a carta aos Romanos não foi escrita pelas mãos do apóstolo Paulo. Foi escrito por um homem chamado Tércio. Isso está lá nas considerações finais do capítulo 16 do livro de Romanos, da carta aos Romanos. Então, Tércio foi um amanauense de Paulo. Paulo foi ditando e Tércio foi escrevendo. A motivação que levou Paulo a fazer isso é desconhecida, nós não sabemos. Talvez ele estivesse preso, talvez ele quisesse, como ele não tinha ido ainda em Roma, não é? Ele quisesse elaborar um documento perfeito para que os romanos entendessem. E Tércio talvez fosse um homem que tinha uma cultura romana muito bem apurada e por esse motivo ele tem usado. Enfim, né, o motivo não é importante. O importante é que a carta foi escrita, a autoria foi dada a Paulo,
mas quem escreveu foi um amanauense. Assim também é com Jeremias. Muitos textos do livro de Jeremias foi escrito por Baruque, que era o seu secretário amanauense. Da mesma forma, a primeira carta de Pedro foi escrita por Silvano, né? Por quê? Pedro provavelmente tem dificuldade em escrever. Se bem que a segunda carta não há menção de um amanauense para escrevê-la. Mas o fato é que a primeira, sim, né? Ele vai dizer pelas minhas mãos e pela mão de Silvano, meu companheiro, dando a entender que Silvano foi quem escreveu o que Pedro ditou. Pedro ia ditando e ele ia escrevendo, assim como o apóstolo Paulo e os outros que usavam o amanauense. Os manuscritos estavam divididos em duas classes. A primeira, unciais, em latim, uncial, quer dizer polegada, né? São assim chamados por serem escritos em grandes letras maiúsculas sobre o velino delgado. Trata-se do manuscrito mais antigo. Velino também, como o pergaminho, era produzido a partir de pele de animais. Os cursivos vieram mais tarde, os manuscritos cursivos, que receberam esse nome por serem escritos com letras cursivas ou à mão. Datam do século X ao século XV depois de Cristo. Dos 4.500 manuscritos existentes, cerca de 300 são unciais e o restante são cursivos. Eu vou mostrar para os irmãos aqui algumas imagens desses manuscritos unciais e cursivos. Veja só aqui um exemplo. Manuscrito uncial em pergaminho contendo parte do livro de Atos dos Apóstolos, escrito em grego no século V ou VI. Encontra-se atualmente no Pierpont Morgan Library, né? Em Atenas, na Grécia. Essa é uma parte, né, uma pequena parte do livro de Atos que está sendo guardado ali no Museu Grego, lá em Atenas, na capital da Grécia. Já esse aqui, irmãos, é um pergaminho, né, um códice cursivo. Você percebe a diferença entre as letras. Uncial, veja que elas são grandes e mesmo que ela está em grego, você percebe que elas estão em maiúscula, né? Mesmo você não conhecendo o grego, você percebe isso. Já uncial, ele é mais a palavra cursiva, é aquela que a gente escreve, vamos dizer, o escrito à mão, né? Que não é letras de forma, e sim letra cursiva. E esse aqui é uma Bíblia, né, muito antiga, é um códice antiguíssimo, escrito na categoria cursiva, tá bom? Página 44. Os escritos em códex. A partir do quarto século depois de Cristo, os livros cristãos passaram a ser escritos em códex. Códex era uma tabuinha coberta de cera na qual se escrevia com um estilete metálico, reunidos por um cordão que passava por orifícios feitos no alto dos exemplares à esquerda. Os códex ficavam em forma de livro, portanto, bem mais práticos para serem manuseados do que os antigos rolos da antiguidade, né? Manuscrito contendo os 4 evangelhos do Novo Testamento, escritos no século IX, em grego. Atualmente encontra-se na Biblioteca Nacional da Rússia, em São Petersburgo, que fica, obviamente, na Rússia, né? Se você perceber, meus irmãos, esse pergaminho, ou melhor, esse códex, olha a largura, se você olhar as laterais dele, ele tem muitas páginas. É verdade que essas páginas eram as tabuinhas, né, bem fininhas, revestida de cera, e ali era esculpida, vamos dizer assim, as palavras nessas tabuinhas revestidas de cera, e elas eram amarradas com cordões, né, para ficar como esse modelo aí de um livro. Mas se você perceber que ela é muito grossa, provavelmente mais grossa do que a maioria das Bíblias que temos hoje, e nós estamos falando tão somente dos 4 evangelhos. Somente dos 4 evangelhos. Vejo o volume desse códex aí, né?
E é curioso também, irmãos, que está preservada no museu em São Petersburgo, na Rússia. E nós sabemos que num período da União Soviética, as Bíblias eram queimadas na Rússia. Eram proibidas de entrar Bíblia na Rússia. Mas esta Bíblia foi preservada justamente em São Petersburgo, né, que já chamou-se também de Stalingrado na época da Segunda Guerra, né? Por quê? Porque ela tem um valor inestimável. É um artefato do século IX. Então, ela tem muitos anos, muitos e muitos anos, e ela tem um valor inestimável também, né? Então, veja que era uma complicação você fazer uma cópia de um texto na antiguidade. Era muito difícil. Até chegar, repito, a prensa ou a imprensa de Gutenberg no ano de 1453, né? Até lá, tudo era escrito à mão e dava muito trabalho, por isso não tinha muitos livros escritos neste período. Havia alguns livros, mas só a partir da imprensa, a invenção da imprensa, é que os livros começaram a se multiplicar pela facilidade de se reproduzir esse material. Vamos ficando por aqui mais uma vez e nos encontramos na próxima aula. Que Deus abençoe você e a sua família. Fique com Deus.